dando continuidade à nossa disciplina, a gente já estudou prismas e cilindros, né? Na sequência, a gente vai estudar pirâmide e cone, né? Então, vamos iniciar pela pirâmide, estudar as propriedades, área, volume, beleza? Então, vamos para a nossa aulinha de hoje. Então, para aprender a calcular, né, área, volume, área lateral, área total, a gente tem que primeiro entender o que é uma pirâmide. Então, para entender o que é uma pirâmide, ó, vamos observar a seguinte animação. Considere um plano, plano alfa, né, e um ponto fora desse plano. E aí considere também um polígono regular ou irregular, né? Considere um polígono aqui nesse plano. O que a gente vai fazer? A gente vai ligar todos os pontos desse polígono para esse ponto V, que é um ponto que está fora do plano. Então, para ter pirâmide, eu preciso de um plano, um polígono contido nesse plano e um ponto fora do plano. E aí vou ligar, ó, todos os pontos desse polígono para esse vértice. Essa figura que se forma aqui é o que a gente chama de pirâmide, beleza? Então, o conjunto de todos esses segmentos com extremos no ponto V e um dos pontos do polígono é um poliedro chamado pirâmide. Então, eu preciso de um plano, um polígono nesse plano e um ponto fora. Tranquilo? Então, assim como o prisma tinha seus elementos, a pirâmide também tem. Que elementos são esses? A pirâmide tem dois tipos de face. Que faces são essas? A gente tem a base, que é o polígono da base, e a gente tem as faces laterais. As faces laterais são sempre triângulos. Por quê? Porque dois pontos vão estar aqui e um ponto é o próprio V. Então, a superfície total da pirâmide é a união da base com a superfície lateral. Ou seja, sempre que eu quiser calcular a área total de uma pirâmide, eu vou precisar calcular a área da base e a área das faces laterais. Quando eu somar tudo, eu vou ter a área da pirâmide. E aí, da mesma forma que os prismas, a pirâmide também ela tem dois tipos de aresta, que são as arestas da base. Quem são as arestas da base? AB, BC, CD, DE, EF, FA. E a gente tem as arestas laterais, que são as arestas das faces laterais, ó. VD, VC, VB, VA, VF e VE. Então existem as arestas da base e as arestas laterais. E aí, da mesma forma que o prisma tem altura, nossa pirâmide também tem altura. O que é a altura de uma pirâmide? É a distância do vértice ao plano da base. Então, se a pirâmide estiver inclinada, a gente vai pegar a menor distância entre o vértice e o plano, onde esse ângulo aqui sempre forma um ângulo de 90 graus. Isso aqui é a nossa altura. E aí, o que dá nome às pirâmides? Assim como os prismas também, uma pirâmide ela é classificada de acordo com o polígono que constitui a sua base. Então, se o polígono da base for um triângulo, como é que a gente chama essa pirâmide? Pirâmide triangular ou pirâmide de base triangular. Se o polígono for um quadrado, a gente chama de pirâmide quadrangular ou pirâmide de base quadrangular. Se for um pentágono, é pirâmide pentagonal ou pirâmide de base pentagonal. Se for um hexágono, pirâmide hexagonal ou de base hexagonal. E assim a gente faz para todos os outros, para todas as outras bases. De acordo com o polígono, é ele que dá o nome à pirâmide. Tranquilo? E aí só para exemplificar melhor, né? A gente tem duas pirâmides aqui, ó. Essa primeira pirâmide, como é o nome dela? Eu vou olhar para a base. A base é o quê? Um triângulo, que tem três lados. Então essa aqui é uma pirâmide triangular. Já essa aqui, o polígono da base tem quantos lados? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente diz que essa pirâmide é uma pirâmide pentagonal ou de base pentagonal. E assim a gente vai fazer para todas as outras. Conta a quantidade de polígono e a quantidade de lado do polígono e dá nome a essa pirâmide. Lembrando que se o polígono da base é um triângulo, a gente tem
3 triângulos nas faces laterais. Se é um pentágono, a gente tem 5 triângulos nas faces laterais. Então, a quantidade de face lateral é igual ao número de arestas do polígono da base. E aí, o que é pirâmide regular? Pirâmide regular é aquela em que a base é um polígono regular, ou seja, todas as arestas têm a mesma medida. A projeção do vértice sobre o plano da base é o centro dessa base, ou seja, a altura da pirâmide coincide com o centro da pirâmide, ou seja, a pirâmide não está inclinada. As arestas laterais são congruentes. Como consequência, as faces laterais são triângulos isósceles congruentes entre si. Então, todos os triângulos vão ter a mesma área da face lateral, quando a pirâmide é regular, beleza? E quando ela for reta também. Então, só para clarear melhor, né? Tem aqui uma pirâmide. Para ela ser, como é que a gente sabe que essa pirâmide é regular? Primeiro, a base é um quadrado, ou seja, o polígono da base é um polígono regular, todas as arestas são iguais. E a altura aqui, ó, coincide com o centro da pirâmide. Ou seja, a pirâmide é uma pirâmide reta, né? Ela não tem inclinação. Então, sempre que isso acontecer, a gente diz que essa pirâmide é regular. É uma pirâmide quadrangular regular. Essa aqui, ó, como é que eu sei que ela é regular? O polígono da base é um hexágono regular. A altura coincide com o centro da pirâmide. Então, essa pirâmide é uma pirâmide hexagonal regular. Tranquilo? Bem fácil de identificar. Tem um termo que é bom a gente já ir se acostumando na pirâmide, né? Que é o apótema da pirâmide. O que é o apótema da pirâmide? O apótema, na verdade, é um segmento que sai do vértice e vai até a metade da aresta da base, de uma das arestas da base. Beleza? Então, você pegar daqui para cá, ó, até o ponto médio dessa aresta, a gente também tem o apótema. Tranquilo? Se eu pegar do vértice até o ponto médio desse segmento da base, a gente tem o apótema. E aí, se esse apótema divide aqui ao meio, significa o quê? Que BM é igual a MC, ou seja, esse M é o ponto médio dessa aresta da base. Tranquilo? Então, a gente tem a altura da pirâmide, a gente tem a apótema da pirâmide. A altura vai do vértice até o plano da base, formando um ângulo de 90 graus. O apótema vai do vértice até o ponto médio de uma das arestas do polígono da base. Tranquilo? A partir de agora, a gente vai aprender os segmentos notáveis na pirâmide regular. A gente já conhece, mas é bom estar relembrando. Então, a gente tem uma pirâmide regular. O polígono da base aqui, no caso, é um quadrado, né? Poderia ser qualquer polígono regular. A altura é esse Hzinho aqui, beleza? Esse A é a aresta das faces laterais, ou seja, essa aresta é a mesma daqui. O que é esse P? Esse P é o apótema da pirâmide. O que é esse M? Esse M é o apótema do polígono da base. E aí, o que é o apótema desse polígono? É o segmento que vai do centro até o ponto médio do lado oposto. Beleza? E o que é esse R? Esse R é o raio de um círculo que circunscreve o polígono. Ou seja, se eu passar um círculo aqui, ó, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, esse é o raio desse círculo. Beleza? Então, vou só colocar aqui os nomes, né? VO, a altura, VA, aresta lateral, AB, a aresta da base, que mede B, né? OM, esse M é o apótema da base, e esse OA igual a R é o raio da base. E esse P é o apótema da pirâmide. Tranquilo? Então são os nomes que a gente precisa se familiarizar.
sabendo desses nomes, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente pode formar várias relações entre altura, apótema, aresta, beleza? Utilizando quem? Utilizando o teorema de Pitágoras. Lá em Prisma a gente usava bastante, então aqui na pirâmide também a gente vai usar bastante. Primeira relação. Se vocês perceberem, ó, esse triângulo VOM, ele é um triângulo retângulo. Retângulo aonde? Em O, porque aqui é a altura. Então, se ele é retângulo em O, eu tenho essa primeira relação, ó. P ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. É igual a M ao quadrado mais H ao quadrado, ou seja, o apótema da pirâmide ao quadrado é igual ao apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. É um triângulo bem fácil da gente identificar. Quem é a outra relação? Se você observar, ó, esse triângulo VAO, ele é retângulo em O também. Por quê? Porque aqui é a altura, aqui é o polígono da base que mede R, e aqui é a aresta da face lateral, ou seja, quem é a hipotenusa? É essa aresta. A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Então, esse é outro triângulo que eu posso formar. E por último, dá para a gente formar mais outro triângulo. Observe esse triângulo, ó, VMA. Ó, VMA. Vocês concordam que ele é retângulo aqui? Por que ele é retângulo aqui? Porque esse P é um apótema. Divide aqui no ponto médio. Então, esse ângulo é reto. Já que esse triângulo é isósceles. Beleza? Então, se divide no ponto médio e esse lado todo, que é a aresta da base, a gente chamou de B, então só a metade dele vale quanto? Vale B sobre 2. Então, quem é a hipotenusa desse triângulo? É o A. A ao quadrado é igual a P ao quadrado mais AM ao quadrado. Mas quem é AM? B sobre 2 ao quadrado. Então, essas são as relações iniciais que a gente tem para estudar sobre pirâmide.